quero convidar você para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Números, capítulo 17. Números, capítulo 17. O versículo é o 5. Números, capítulo 17, versículo 5. É o nosso ponto de partida. Irmãos, quando a pessoa ela é escolhida por Deus, quando a pessoa ela é escolhida, o que acontece? O que ela faz produz, o que ela faz floresce, o que ela faz progride, dá certo. Então nós temos que verificar, meu Deus, eu estou agindo como um escolhido, eu estou agindo como um servo, uma serva de Deus. Amanhã é o dia do trabalhador. Você como um trabalhador, pegando aqui diretamente, indo direto ao ponto, você como um trabalhador, aquilo que você faz dá certo, aquilo que você faz produz. Nós vamos ver aqui, Números capítulo 17, depois nós vamos ver mais, que os escolhidos, eles trabalham pouco e ganham bastante. Ó que bênção, né? O escolhido é aquele que trabalha, quer dizer, como assim trabalha pouco e ganha bastante? Quer dizer, o trabalho do escolhido, ele rende. O trabalho de uma pessoa que é escolhida por Deus, de uma pessoa que tem a bênção de Deus, é um trabalho que rende, é um trabalho que frutifica, né? Olha o que o texto sagrado diz, 17 versículo 5, Deus dizendo: e será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá, assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, que murmuraram contra vós. Então o que Deus estava dizendo? Vamos pegar aqui o texto estrito ali, né? Está dizendo que a vara que Deus escolhesse, ela iria florescer. Então um sinal de que Deus está na nossa vida, no nosso trabalho, conduzindo as nossas ações, é que aquilo que a gente faz floresce. Aquilo que a gente faz na presença de Deus progride, prospera. Você já deve ter visto pessoas que tudo que faz dá errado. Não tem gente que é assim? Tudo que ela faz, misericórdia, dá errado. Se é de plástico, derrete, se é de ferro, enferruja, não é verdade? As coisas quebram e tal. Tudo que ela vai fazer dá errado. Ela dá início a um projeto, ela não consegue ir até o fim, ela tenta fazer várias coisas, a coisa não vai. Por quê? Às vezes está faltando Deus, porque Deus estava dizendo aqui que a vara que o homem, diz aqui, será que o homem a que eu tiver escolhido, a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. E assim aconteceu. Olha o que diz o versículo 8, sucedeu pois que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia. A vara de Arão, que representava a casa de Levi, estava florescendo. Por quê? Porque Deus havia escolhido Arão. Então olha que importante, quando a pessoa ela é escolhida por Deus, quando a pessoa ela tem a bênção de Deus, ela vai florescer. O que mais que o texto diz? A vara dele florescia. O que mais? Porque produzia flores, e brotava renovos, e dera amêndoas. Irmãos, a pessoa quando ela está na presença de Deus, ela é produtiva. Produzia flores. O que mais? Brotava ali os seus renovos e dava amêndoa. 3 coisas que nós podemos observar aqui: produzir as flores, o renovo e o fruto. Então nós temos que observar a árvore. A árvore você conhece ela pelo fruto. Pelo fruto. Não tem como a árvore boa produzir mau fruto. Como também não tem como a árvore plantada no deserto produzir fruto, ela não produz.
Mas a árvore que está plantada junto aos ribeiros, ela vai florescer, ela vai prosperar. Aquela pessoa que é escolhida por Deus, aquilo que ela faz rende, produz, dá certo. Você quer ver aqui no Novo Testamento, Mateus capítulo 20. Olha o que o texto está dizendo aqui, Mateus capítulo 20. Meu irmão, vale a pena você ser escolhido de Deus. E às vezes para ser um escolhido você tem que rejeitar muita coisa. Às vezes para você ser um escolhido, você tem que abrir mão de muita coisa. Por quê? Porque o que é ser escolhido? É você escolher Deus. É você renunciar a si mesmo, renunciar às paixões dessa vida, os seus projetos pessoais, particulares, e escolher Deus. Não é o que o texto diz? Eu estou convosco enquanto você está comigo. Se me buscares, encontrareis. É o que nós estamos fazendo aqui na madrugada, e glórias a Deus. Você que está ligado aqui com a gente, é porque você quer Deus, é porque você quer buscar Deus, não é verdade? Quer dizer, a pessoa podia estar em casa, eu não vou para live nenhuma, eu não vou ouvir para não, mas você está aqui, e louvado seja Deus. Isso é sinal que você quer Deus, isso é sinal que você é um escolhido, que você é uma escolhida. E olha como vale a pena a pessoa ser escolhida por Deus. Por quê? Porque aquilo que ela faz rende. Ela não precisa fazer muito, podemos dizer assim, o que ela faz tem um resultado maior, e se ela fizer muito, os resultados serão gigantescos. Agora tem muitas pessoas que fazem, de tudo, não é verdade? Elas fazem coisas absurdas, elas estão se desgastando, elas estão ali, como que eu posso dizer, se descabelando, dormindo tarde, acordando cedo, comendo pão das dores, e não está tendo o resultado que gostaria. Então está faltando o quê? Buscar Deus, pedir para Deus a direção, porque quando Deus dá a direção, meu irmão, a pesca é maravilhosa. Quando Deus dá a direção, o resultado é maravilhoso. Então nós temos que prestar atenção nisso. Mateus capítulo 20, olha o que o texto diz, vamos lá. Mateus capítulo 20, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Irmãos, o reino de Deus se assemelha ao reino dos homens. Então, se nas coisas humanas, terrenas, nós não sabemos lidar, como saberemos lidar com as coisas celestiais? Se a pessoa não está sabendo lidar com as coisas humanas, terrenas, como que ela vai conseguir lidar com as coisas espirituais? Por quê, pastor Ed? Porque o reino de Deus, ele se assemelha ao reino dos homens. Ele diz, é semelhante a um pai de família, um pai de família, que saiu de madrugada, cedo, a assalariar trabalhadores para a vinha. Ele está mostrando aqui que o patrão é quem? É o que acorda cedo, é o que chega primeiro, é o que sai por último. Mas a pessoa quer subir, quer crescer e tal, mas você tem que pagar o preço, não é verdade? Já viu aquela expressão que o gado engorda com o quê? Com o olho do dono. Quer dizer, o pai de família fez o quê? Se levantou de madrugada e ele foi assalariar os empregados, como diz ali, saiu a assalariar os trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia. Isso aqui é um princípio. Então, se você quer ser patrão, você quer ter o seu negócio, você sabe que a luta vai ser maior, mas a recompensa também será maior, e glórias a Deus. Então ele chega ali na primeira hora do dia, diz aqui, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram, e saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo.
E saindo perto da hora undécima, que seria a 11ª hora, o horário do judeu, o dia começa às 6, né, seis da manhã e termina às 18 horas, é das 18 às 18, né? Começa às 18 horas, termina às 18 horas. Então a hora undécima seria 11 horas para nós hoje, seria a 11ª hora. Então, chegando perto da hora undécima, o que acontece aqui? Encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? E disseram-lhe: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha e recebeis o que foi justo. Então olha o que acontece ali. Nas primeiras horas do dia, ele assalariou alguns trabalhadores, depois ele vai para a praça, encontra outros que estão ociosos e chama para trabalhar na sua vinha, só que ele não fala quanto que ele vai pagar. No primeiro ele fala, um dinheiro por dia, os outros ele não fala, e durante o dia ele vai, como que eu posso dizer, ele vai trazendo esses trabalhadores para a vinha, até a hora undécima, que a 11ª hora, se fosse nos dias de hoje, seria às 17 horas, e esses estavam ociosos, também são convidados a trabalhar na vinha. Aí nós vamos entrar na mensagem, olha o que diz: e aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Meu irmão, olha como vale a pena ser escolhido, é muito forte isso. Paga-lhes o salário, quer dizer, chegou a hora de pagar o salário, do pessoal receber. É bom receber ou não é? Não é verdade? Você trabalhou, você deu duro o mês todo, aí quando o seu dinheirinho cai lá na sua conta, você falou: oh, glória a Deus, dá até um alívio. É ou não é? Não é assim? E você vai lá e glórias a Deus. E outra coisa, quando você recebe o seu salário, você não tem que falar: meu Deus, que miséria, isso aqui, mixaria, isso aqui, eu recebi, já vai tudo no dia seguinte. Não, meu irmão, você tem que abençoar o que você ganha. Você tem que começar a abençoar o seu salário. Mas a pessoa já recebe o salário: ah, meu Deus, isso aqui é muito pouco, isso aqui não dá para nada. Não tem gente que é assim? Isso aqui não dá para nada, isso aqui não dá para... E quando vê, não dá para nada mesmo. Quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, qual foi a oração dele? Ó, discípulos, vocês estão de brincadeira? Vocês vão me trazer isso aqui para abençoar essa multidão? Não, ele levantou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e falou que graças te dou, ó Pai, abençoou, e ele começou a repartir. Meu irmão, quando você vai receber o seu salário, abençoa ele, ora a Deus, primeiro dê graças: Deus, muito obrigado pelo meu salário, e depois você começa a repartir. Primeiro Deus, amém? Primeiro Deus, dízimo e oferta não é para tomar dinheiro de ninguém, não é para tirar, não, é para te abençoar, é para que haja mantimento na casa de Deus. E ele diz: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Então comece a abençoar o seu salário, comece a consagrar aquilo que você ganha. Olha o que acontece, olha que bacana, na hora de receber o salário, a diferença dos escolhidos. Olha o que o texto está dizendo, o versículo 8 ainda: e aproximando-se a noite, diz o senhor daquela vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Aprenda uma coisa: os escolhidos são os primeiros a receber. Olha que coisa, na hora de acertar as contas, o dono daquela vinha falou: vamos pagar, né? Quando vocês forem pagar, começa pelos derradeiros. Em outras palavras, aqueles que começaram a trabalhar por último. Meu irmão, o reino de Deus, ele é semelhante ao reino dos homens, não é verdade? Às vezes alguém diz assim: puxa, pastor Helder, eu estou começando agora na igreja, eu estou chegando agora, ou eu estou afastado, mas eu já estou me programando para quando voltar, né, as atividades da igreja, quando acabar essa quarentena, eu voltar. Mas será que Deus vai me receber?
Será que Deus vai me aceitar? Será que há recompensa para mim? Puxa, tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, que começaram na fé há muito tempo, e eu estou começando agora, estou engateando, será que tem recompensa para mim? Ele diz, chama os derradeiros. Olha que bonito isso, chama os últimos, aqueles que começaram a trabalhar com a gente por último, chama eles, começa a pagar primeiro para eles. Esse é o reino de Deus. Mas por que, pastor Helder? Porque há uma diferença entre os escolhidos, daqueles que não são. Há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, quando a pessoa está bem com Deus, quando a pessoa está em comunhão com Deus, as coisas para ela acontecem naturalmente, e até mais rápido do que ela espera. Se você estiver bem com Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. Agora tem pessoas que não, que essa pessoa está caminhando, mas o coração dela ainda não é reto para com Deus, e Deus não está podendo abençoá-la como gostaria. Em contrapartida, tem pessoas que chegam e tal, né, entendem a palavra, colocam por obras, praticam a palavra de Deus e recebem a bênção primeiro, e glórias a Deus. Ele diz, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham indo perto da hora 1/10, que seria, no caso, trazendo para o nosso relógio, às 17 horas, olha que coisa, né? Trabalharam das 17 às 18, trabalharam 1 hora só. Chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, olha o que o texto está dizendo, receberam um dinheiro cada um. Eles trabalharam apenas 1 hora, e receberam primeiro, e ainda receberam um dinheiro cada um. Vamos prosseguir. O que mais que o texto diz? Vindo, porém, os primeiros cuidavam receber mais. Quer dizer, aqueles que começaram a trabalhar primeiro, falam, espera aí, se aquele lá trabalhou 1 hora e ganhou um dinheiro, opa, então estou feito. Na hora do acerto de conta, olha, já estou esperando aqui, no mínimo, né, o dobro, o triplo. Não, porque ele trabalhou 1 hora, ganhou um dinheiro, eu trabalhei aqui, vamos supor, 8 horas, tem gente que é assim, trabalhei 8 horas por dia, então vou ganhar 8 dinheiros. Eles criaram essa expectativa, mas qual foi o acordo no início? Qual foi o acordo no início? Aqueles primeiros, que começaram na calma, que enfrentaram a calma e a fadiga do dia, qual foi o acordo para eles? Era um dinheiro. Então nós temos que entender uma coisa, que nós não podemos olhar para a bondade de Deus com maus olhos, porque Deus estava fazendo um bem, né, comparando aqui, aquele pai de família estava fazendo um bem para aqueles trabalhadores, e nós vamos ver que eles se revoltaram com esse bem, por causa dessa bondade. É o que diz aqui, diz assim, vindo porém os primeiros cuidavam que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um, dizendo, esses derradeiros, aí eles começaram a murmurar, né? E recebendo, não tem gente que é assim? Que ela não está feliz, ela não está satisfeita com nada, que ela só murmura. Você conhece alguém assim no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, às vezes até na igreja? Não tem gente assim? Que ela não está satisfeita, ela deveria dar glórias a Deus que está ganhando, ela deveria dar glórias a Deus que tem lá o seu dinheirinho, que tem lá o seu ganha-pão, mas quando ela recebe, o que ela faz? Ela murmura, mas por que eu estou recebendo isso, e aquele outro que fez menos está recebendo a mesma coisa? Mas porque você acertou isso, a pessoa acordou isso, não é verdade? Então, aí o que acontece ali? Vamos continuando aqui, queridos, para você compreender. Eles murmuravam dizendo,
esses derradeiros trabalharam uma só hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Meu irmão, olha que interessante, trabalharam uma hora só, e uma hora de trabalho dos escolhidos rendeu a mesma quantidade do que aqueles que trabalharam o dia todo. Não sei se você está compreendendo isso. Quer dizer, quando a pessoa ela é escolhida por Deus, a hora de trabalho dela rende, a hora de trabalho dela vale, a hora de trabalho dela é diferenciada, e glórias a Deus, amém? Talvez é o que está faltando para você, pastor Eldo. Olha, eu trabalho horas e horas e horas e horas, e tudo que eu faço, a hora do meu trabalho não está valendo nada. Então é hora de você se portar como um escolhido, como uma escolhida, porque se você estiver diante de Deus, buscar Deus de todo o seu coração, e Ele vê verdade na sua busca, Ele vai fazer a sua vara florescer, Ele vai fazer o seu trabalho prosperar, Ele vai fazer a sua hora valer, como Ele fez com aqueles trabalhadores. Ah, pastor, mas os outros não vão gostar. O problema é dos outros, o meu negócio é com Deus, amém? Não sei se você me compreende. O meu negócio é com Deus. Então, se Deus quer te abençoar, aceite, meu irmão. Pastor, mas eu estou começando agora, como que Deus vai me abençoar de uma maneira grandiosa? Ele é Deus, Ele é Deus, Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Quer dizer, os outros ficaram revoltados, dizendo que eles ganharam a mesma coisa. O versículo 13, mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajustaste-te tu comigo um dinheiro? Quer dizer, eu não estou sendo injusto contigo, você não ajustou isso, você não acertou isso, um dinheiro. Continuando ali, toma o que é teu. Olha o que o pai de família faz: toma o que é teu e retira-te. Em outras palavras, meu amigo, não foi o que você acertou, pega o que é teu e sai daqui, e retira-te. Às vezes nós temos que fazer isso, não é verdade? Amigo, tchau, se retire, esse é o acordo. Não adianta querer ficar batendo boca, discutindo com determinadas pessoas, não é verdade? A Bíblia diz assim, que você repreende o sábio, e ele se torna mais sábio. Você repreende o escarnecedor, você vai tomar para si uma afronta, não é assim? Repreende o sábio, ele fica mais sábio. Agora você vai repreender o escarnecedor, ele vai te afrontar. Então tem momento que não é ficar conversando, amigo, retira-te, foi o que ele diz ali, não te faço mal, toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. O versículo 15, ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu, ou é mau o teu olho porque sou bom? Irmãos, tem muitas pessoas que olham para a bondade de Deus com maldade, a maneira com que Deus age, a maneira com que Deus abençoa as pessoas. Meu irmão, Deus é sábio. Não sei porque que eu estou nessa empresa, nesse trabalho, fulano acabou de chegar, e o fulano já conseguiu uma posição de destaque. Meu irmão, Deus é Deus, Deus é Deus, Ele sabe como agir. Você deveria sim se alegrar, poxa, o fulano está crescendo, louvado seja Deus, Jesus, abençoe mais ele, o que é meu o Senhor vai preparar também. Mas quando a pessoa se revolta, é porque os olhos dela são maus, e ela começa a olhar para a bondade de Deus com maus olhos. Foi o que Jesus diz, não é? Ele diz aqui, o versículo 15, ou é mau o teu olho porque sou bom.
o versículo 16, para a gente finalizar aqui. Depois eu vou dar mais 2 versículos para vocês. Assim, os derradeiros serão os primeiros. Os derradeiros serão os primeiros. E os primeiros serão o quê? Os derradeiros. Aqui que eu queria chegar com vocês. Porque muitos são chamados, mas poucos são o quê? Os escolhidos. Irmão, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Que você possa ser um escolhido, uma escolhida de Deus, em o nome de Jesus. Amém? Pega isso em nome de Cristo. Para concluir, vou dar mais 2 versículos para você, e nós já vamos fazer uma oração, tá bom? É Provérbios capítulo 8, versículo 17. Meu irmão, isso aqui é muito profundo. Se você entender isso, se você pegar isso, se você aplicar isso na sua vida, você vai ver que o seu trabalho vai render, você vai ver que o trabalho vai fluir nas suas mãos, você vai ter o retorno que você almeja, que você necessita. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Meu irmão, você quer ser um escolhido? Comece a buscar Deus na madrugada, comece a orar a Deus na madrugada, clamar a Deus. Por quê, pastor Helder? Porque aqueles que buscam a Deus de madrugada, vão encontrá-lo. E quando encontra a Deus, o que acontece? O versículo 18, riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Glórias a Deus. Agora um pouquinho mais à frente aqui, para nós orarmos, um pouquinho mais à frente, Eclesiastes capítulo 5, versículo 18, Eclesiastes capítulo 5, versículo 18, olha o que o texto diz: eis aqui uma boa e bela coisa, comer, beber, se alegrar, cada um do bem do seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas, olha que bonito isso, que mais? Fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a porção, e gozar do seu trabalho, isso é o que? Dom de Deus. Olha o que o texto diz: o homem a quem Deus deu riquezas, fazenda, honra, nada lhe falta, né? E se alegrar do seu trabalho, isso é o que, pastor Helder? Dom de Deus. Então o que falta para as pessoas não é oportunidade, o que está faltando para você não é a riqueza, porque a riqueza está aí, Deus já deu. O que está faltando para muita gente não são os recursos, porque os recursos eles existem. O que está faltando para a pessoa é o dom. O dom, isso é dom de Deus. O que é o dom de Deus, pastor Helder? O que é o dom da prosperidade? É a autorização para você desfrutar desses bens. Esse é o dom de Deus. O dom da prosperidade é isso, é você ter autorização para comer o melhor dessa terra, você ter autorização para poder viver do melhor, para comer o melhor dessa terra. Então o que falta para as pessoas não é recurso, porque o que mais existe, vamos pegar o nosso Brasil, o nosso país, o que mais existe nesse país são recursos, não é verdade? Mas só que está mal distribuído. Mas por que esses recursos não vêm para as mãos de muita gente? Porque está faltando autorização. Mas a partir do momento que você tem o dom de Deus, você recebe autorização, e essas riquezas, fazenda, honra, bens, Deus ele permite com que você desfrute disso. E glórias a Deus. Se você pegar o capítulo 6, depois você lê aí na sua casa, você vai ver a mesma passagem, o homem a quem Deus deu riqueza, tal, só que Deus não dá autorização para comer. Então o que está faltando não é riqueza, não é os bens, não são recursos, o que está faltando é a autorização, é a bênção de Deus,
e essa bênção é para os escolhidos, e glórias a Deus.